Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora sobre redes de computadores, falando a respeito do modelo OSI e do modelo TCP/IP. Eu me chamo Bruno e juntos vamos fazer um estudo sobre a arquitetura de rede de computadores. Falando aqui do modelo OSI, que significa Open System Interconnection, é um modelo teórico de rede de computador, que foi utilizado como referência, criado inicialmente pela ISO, e dividido em camadas de funções. Ele foi criado em 1971 e só formalizado em 1983. O objetivo foi de ser um padrão para os mais variados protocolos de comunicação e entre os diversos sistemas em uma rede de local, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais. O modelo é subdividido em 7 camadas, onde cada camada um conjunto de protocolos irão atuar. Aqui nós temos um exemplo para um fácil entendimento de como funciona o transporte de um pacote passando por todas as camadas. Então, ao enviar um dado de um dispositivo para outro, na ponta transmissora, esse dado irá passar por 7 etapas, antes de atingir a rede. Esse dado será dividido em pacotes de dados para transmissão na rede. Na ponta receptora, os pacotes que serão recebidos também passarão por 7 etapas, antes do recebimento do dado. Vamos aqui estudar cada camada. Então, primeira camada, camada física, diz respeito ao hardware, sinais elétricos e bits. É por onde trafegam os pacotes, pelo meio físico. Na camada 2, nós temos enlace de dados, que diz respeito a endereço físico, pontes e suítes. Camada 3, rede, endereço lógico e roteadores. Camada 4, transporte, conexão entre os hosts e portas. 5, sessão, controle de sessões entre aplicativos. Camada 6, apresentação, formatos e criptografia. E camada 7, aplicação, interfaces com aplicativos. Então, essas são as 7 camadas do modelo OSI. As 3 primeiras camadas é referente ao hardware. Então, tudo o que é físico, dispositivos físicos, eles atuam na terceira camada. E nas 4 últimas camadas, o software, a parte lógica. Então, antes da gente estudar cada etapa separadamente, a gente precisa entender o que é PDU. Então, para cada camada haverá um pacote de dados chamado PDU, Protocol Data Unit. Então, cada pacote de dados irá receber um nome específico. Quando a camada envia o seu pacote de dados para a camada inferior, esse pacote será inserido na área de dados. Cada camada terá a responsabilidade de anexar um cabeçalho na área de dados do pacote. Então, temos aqui as 7 camadas, e cada camada, um pacote, vai receber um cabeçalho em específico, até a ponta receptora, onde os pacotes vão ser descompactados e enviados ao seu destino final. Aqui nós temos um paralelo entre PDU, modelo OSI e seus protocolos. Então, para a camada de aplicação, o PDU é chamado de dados, assim como na camada de apresentação e sessão, também o PDU é chamado de dados. A partir da 4ª camada para baixo, nós temos para transporte segmento, para rede, pacote, para enlace frame. E camada física, os bits, zeros e uns. Falando agora sobre o conceito de SAP. SAP é um ponto de acesso ao serviço, Service Access Point. Ele não é um protocolo, nem uma camada. É um ponto lógico de comunicação entre camadas adjacentes. Então, cada camada vai passar por essa porta, certo? Que é denominada SAP.
que nada mais é do que um serviço para que uma camada se comunique com a outra. Agora, fazendo um estudo isolado, camada por camada. Iniciamos aqui da camada física. A camada física refere-se ao meio físico de comunicação e as tecnologias para transmitir dados por esse meio. A comunicação de dados é a transferência de sinais digitais e eletrônicos por meio de vários canais físicos, como cabo de fibra óptica, cabos de cobre e ar. A camada física inclui padrões para tecnologias e métricas estreitamente relacionadas aos canais, como Bluetooth, velocidades de transmissão de dados, entre outros. Esta foi a camada física. Camada 2, camada de enlace de dados, refere às tecnologias utilizadas para conectar duas máquinas em uma rede onde a camada física já existe. Gerencia quadros de dados, que são sinais digitais encapsulados em pacotes de dados. Controle de fluxo e o controle de erros de dados. Geralmente são os principais focos da camada de enlace de dados. A Ethernet é um exemplo de padrão neste nível. Divida ela em duas camadas, ela é dividida em duas camadas. A camada Media Access Control, MAC, e a camada Logical Link Control, LLC. Aqui tratamos do enlace de dados. Camada 3, camada de rede. Preocupa com conceitos como roteamento, encaminhamento e endereçamento em uma rede dispersa ou em várias redes conectadas de nós ou de máquinas. Pode gerenciar o controle de fluxo. Na internet, o Internet Protocol V4, versão 4 e IPv6, Internet Protocol, versão 6. São usados como os principais protocolos da camada de rede. Camada 4, camada de transporte. A ideia é garantir que os pacotes de dados cheguem na ordem correta, sem perdas nem erros, ou que possam ser recuperados sem complicações, se necessário. Ela atua no controle de fluxo, em conjunto com o controle de erros. Os protocolos comumente utilizados são Transmission Protocol, Control Protocol, baseado em conexão quase sem perdas, usado quando todos os dados devem estar intactos, por exemplo, em compartilhamento de arquivos, e o User Datagram Protocol, UDP, protocolo sem conexão com perdas, usado quando a retenção de todos os pacotes é menos crítica, por exemplo, em stream de vídeos. Camada 5. Camada de sessão, responsável pela coordenação de rede entre duas aplicações separadas em uma sessão. Uma sessão gerencia o início e o término de uma conexão individual de aplicações e conflitos de sincronização. O Network File System, NFS, e o Server Message Block, SMB, são os protocolos comumente utilizados na camada de sessão. Camada 6, camada de apresentação, preocupa com a sintaxe dos próprios dados para as aplicações enviarem e consumirem. Por exemplo, Hypertext Markup Language, HTML, JavaScript Object Notation, JSON, e Common Separated Value, CSV. São todas linguagens de modelagem para descrever a estrutura de dados na camada de apresentação. Camada 7, camada de aplicação. Preocupa com a aplicação em si e seus métodos de comunicação padronizados. Exemplos: Telnet, Terminal Virtual, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Send Mail Transfer Protocol, DNS, Domain Name System, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Então, recapitulando, a camada individual do modelo OSI, nós temos aqui a camada física, hardware, sinal elétrico e bits, camada de enlace, endereço físico, pontes e switches,
Layer 2. Camada de rede, endereço lógico, roteadores. Camada 4, transporte, conexão entre hosts e portas. Seção, controle de sessões entre aplicativo. Apresentação, formatos, criptografia. Aplicação, interface com aplicativos. Falando agora do modelo TCP/IP. O modelo OSI, Open System Interconnection, é um modelo teórico, utilizado como referência na construção de pilhas de protocolos. Já o modelo TCP/IP é um modelo prático, é uma pilha de protocolos mais utilizados atualmente. TCP significa Transmission Control Protocol. O nome vem de dois protocolos fundamentais: TCP, responsável pelo transporte confiável dos dados, e IP, responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes. O modelo TCP/IP foi desenvolvido para a ARPANET, que foi a precursora da internet, e acabou se tornando o padrão mundial para comunicação em redes. Diferentemente do modelo OSI, que é mais teórico, o TCP/IP foi criado para resolver problemas reais de comunicação entre computadores. Agora, traçando um paralelo entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Nós temos no modelo OSI a representação das 7 camadas, e no modelo TCP/IP, somente 4. Para o modelo TCP/IP, iniciando aqui a partir da camada física do modelo OSI, nós temos a camada física e de enlace, ambas encapsuladas na camada de rede. Na camada 3 de rede, ela vai receber o nome de interrede, para a camada TCP/IP. Para a camada de transporte, permanece o mesmo nome, e as 3 últimas camadas serão encapsuladas na camada de aplicação, modelo TCP/IP. A camada de aplicação no modelo TCP/IP diz respeito aos protocolos de aplicação que fornecem serviços de rede para os usuários, transporte, comunicação fim a fim entre aplicações, controle de portas, confiabilidade e segmentação, interrede, endereçamento lógico e roteamento de pacotes entre redes diferentes, e rede, acesso ao meio físico, endereçamento físico, MAC e transmissão de bits. E abaixo temos o meio físico, que diz respeito a cabos, fibra ótica, rádio, conectores, sinais elétricos e ópticos. Aqui nós temos as pilhas de protocolos do modelo OSI. Essa imagem foi extraída da comunidade da Cisco, que mostra de forma representativa e simbólica de como funciona o modelo OSI. Aqui tem uma tabela resumo, traçando o aspecto de cada modelo, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, muito obrigado a todos por assistirem e até a próxima aula.